Olá! Irradie saúde de dentro para fora. Hoje, com alimento espiritual. Você já ouviu falar na mulher samaritana? O meu encontro com Cristo tem a ver com essa passagem que está na Bíblia. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje. O meu testemunho pessoal de como ocorreu o meu encontro com Cristo. A gente volta já já. Fica aí. A paz do Senhor! Eu sou Angélica Matos e hoje nós vamos trazer um alimento espiritual, que é o meu testemunho pessoal de como eu fui alcançada pela palavra do Senhor, como se deu o meu encontro com Jesus Cristo. Se você não assistiu o vídeo Irradie Saúde de Dentro para Fora, corre lá agora e assiste. Depois você volta e assiste esse aqui, porque você vai entender melhor como é que funciona esse canal e vai compreender por que esse vídeo aqui, ok? Então, corre lá, assiste o Irradie Saúde de Dentro para Fora e depois você retorna. Amém? Bem, meu nome é Angélica Matos, como eu já falei. Eu sou casada com o Júlio Matos. Nós já temos 30 anos de casado, 5 de namoro, com 25 de casado, 30 anos juntos, né? Nós temos 2 filhos, o André, de 19 anos, e a Letícia, de 6 anos. Profissionalmente, eu atuo como designer de interiores e também como empresária independente de uma empresa no setor de suplementos nutricionais e nutricosméticos, a OmniLife. Atualmente estou cursando curso, atualmente estou fazendo teologia, logo termino. E de hobby, né, nas horas vagas, quando eu tenho tempo, eu gosto muito de gastronomia, mais a área de confeitaria e também de artesanato. Então, de vez em quando aí, uns queridos amigos, familiares, recebem um bolo de casamento, um bolo de 15 anos, uma festa arrumada por mim, né, organizada, que eu gosto disso, eu gosto bastante. E também a parte de artesanato. De vez em quando também eu presenteio, né, pessoas queridas, pessoas que eu gosto, né, que eu considero, com artesanato feito por mim. Eu gosto muito de presentear, tanto na parte de confeitaria quanto na parte de artesanato, com coisas que eu mesmo vou produzir, confeccionar. Porque eu acho que ali você está dando mais do que o objeto em si. Mas tem parte de mim ali, né? Tem um pedacinho de mim, um momento que eu dediquei àquela pessoa fazendo isso. Então eu gosto muito de presentear com coisas que eu mesma faço. Além disso, sou mãe, esposa, filha, do lar, né? Enfim, praticamente a Mulher Maravilha, né? Praticamente a Mulher Maravilha. Só faltam os superpoderes dela. Tá bom, também tem a beleza exuberante, ela é 20 anos mais nova, mas tudo bem. Agora, quanto a superpoderes, na verdade, eu tenho o maior, né, e mais maravilhoso superpoder que uma pessoa pode ter nesta terra, superando o da Mulher Maravilha na ficção e qualquer outro poder de qualquer super-herói. E é sobre esse poder, como eu adquiri esse poder, que eu vou dar esse testemunho. Lá em João, se nós formos em João, no capítulo 1 de João, diz assim, que nós, no capítulo 1, 12, de João, diz assim: mas a todos quantos o receberam e creram em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É desse poder que eu vim falar aqui agora. O poder de ser feito como filho de Deus, filhos de Deus. Então é isso que eu quero trazer para vocês. Esse testemunho de como isso aconteceu na minha vida. Antes de iniciar o testemunho, eu vou fazer uma oração para que o Senhor possa estar me usando e também abençoando você ao ouvir esse testemunho. Amém? Então, se você puder, curve a sua cabeça agora comigo e vamos orar ao Senhor. Deus querido e amado, te damos graças, Pai, por mais esse momento, essa oportunidade de estar aqui proclamando a Tua palavra. Clamo a Ti que eu seja apenas um instrumento nas Tuas mãos. Que todo o meu testemunho, que toda a história, toda a minha experiência contigo se transforme num testemunho vivo da Tua palavra para alcançar corações.
para vidas serem restauradas, casamentos restaurados, famílias venham ser, meu Pai, restauradas, que histórias de vidas venham ser reescritas, meu Pai, pelo poder da Tua palavra. Clamo agora que o Senhor me abençoe, abençoa quem estiver assistindo agora, ouvindo essa mensagem, que a Tua palavra tenha livre curso e que ela não volte vazia, que ela vá e frutifique, Senhor, e que seja para a honra e glória do Teu nome. Assim te dou graças, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bem, então como eu disse, eu já estou casada com o Júlio há 25 anos. E quando eu me casei, nós fomos para São Paulo, moramos em vários estados, até que fomos parar no Rio Grande do Sul. E no Rio Grande do Sul, em Três Coroas, tem o maior templo budista da América Latina. Até então, eu e o Júlio não praticávamos religião nenhuma. Eu nunca tive religião, não fui criada dentro de uma religião. E o Júlio foi criado no catolicismo, porém, depois que nós nos casamos, ele não praticava. Então, ele era um católico não praticante. Mas ele sempre teve uma curiosidade, ele sempre quis saber sobre essa questão da vida após a morte. Então, ele sempre leu muitos livros voltados para o espiritismo, reencarnação. E ao nos mudarmos lá para Porto Alegre, ele conheceu o templo budista e virou budista, né? Se converteu ao budismo e começou a praticar de forma muito esmerada, muito dedicada, com a tchuba, né? Aquela saia que eles usam, mala, enfim. Começou realmente a exercer essa religião, a praticar essa religião. E até então eu não fiquei incomodada, isso não me incomodou, foi tranquilo, até o dia que eu vi o André, nosso filho, devia estar com 5 anos na época, ao lado dele, né, praticando também o budismo. E ele dizendo que ia comprar uma almofadinha, ia comprar uma mala para ele, enfim. E quando eu vi aquela cena, eu fiquei bastante incomodada. Na época, na ocasião, eu não entendi por que o incômodo. Hoje eu entendo, mas na época eu não entendi. E aí o que aconteceu? Nós nos mudamos para o Rio, na verdade nós somos natural do Rio de Janeiro, porém por causa do trabalho dele a gente viajava muito, né? Moramos em vários estados. E nós retornamos para o Rio de Janeiro. E quando nós viemos morar no Rio, eu matriculei o André numa escola e nessa escola havia uma mulher. É engraçado que quando eu ia levar e buscar o André, eu olhava para ela me chamava a atenção e eu não a conhecia. Até um dia que uma amiga nossa em comum, conversando com ela, eu estava do lado e ela estava marcando de uma reunião de oração na casa dela. E ela me convidou, perguntou se eu gostaria de ir, por educação, né? Eu estava ali do lado da minha amiga, então ela, por educação, me convidou. O nome dessa mulher é Cíntia Leite. Ela tem um lugar muito especial no meu coração, na verdade toda a família Leite, né? Eu falo até emocionada, porque foi através da Cíntia Leite, do Dalto, da Luísa e do Gustavo, que são seus filhos, né? Dalto, seu marido, que o Senhor entrou na minha casa, que o Senhor resgatou o meu lar. E eu agradeço, um grande beijo para toda a família Leite, nos tornamos amigos assim, íntimos, de um ter a chave da casa do outro, abre a geladeira, né? Na verdade, mais do que amigos, somos família mesmo, né? Nos tornamos família. E eu agradeço muito todos os dias ao Senhor pela vida da Cíntia. Viu? Um grande beijo para vocês, que Deus continue abençoando e usando vocês poderosamente. Amém? Então, ela me convidou e eu decidi ir. Por quê? Porque estava me incomodando o André praticar, né, o budismo. Hoje eu entendo, gente, é a questão do jugo desigual, né? Enquanto o Júlio estava praticando, eu não me incomodava, não tinha problema nenhum. Ele lá na religião dele, eu sem religião, né? Eu perdida e ele achando que tinha se achado, isso não estava me incomodando. Mas na hora que eu vi o meu filho, me incomodou. Então essa é a questão do jugo desigual. Enquanto você está namorando, enquanto você está noivando, enquanto você está casando, casou e está naqueles momentos maravilhosos de início de casamento, é tudo muito tranquilo, é tudo muito respeitável, é tudo muito tolerável, né? O jugo desigual não tem tanto impacto. Mas quando você tem filhos, se você tem valores muito diferentes do seu marido ou da sua esposa, né? Se a religião é diferente, isso vai pesar. Isso vai pesar. Porque ou você vai criar a criança com os valores da mãe ou com os valores do pai. Ou você vai criar na religião da mãe ou na religião do pai. Muitas vezes um ou outro é
menos firme naquilo, nas suas convicções, e ele não liga, né, da criança ser criada com a convicção de um ou de outro. Mas se os dois forem firmes nas suas convicções, nos seus valores, na sua fé religiosa, como que essa criança vai ser criada? Então, é aí que pesa, é aí que entra o problema do julgo desigual. E isso é muito sério, é muito sério. Então, é importante que tanto o homem quanto a mulher, eles estejam alinhados em valores, né? Os mesmos valores, a mesma religião. Por quê? Ah, mas ninguém é igual. Eu não estou dizendo que vai ser 100% igual, mas naquilo que pesa, né, em valores, religião, coisas que têm muito impacto, eles têm que estar afinados, eles têm que estar na mesma direção. Senão, não vai dar certo. E foi isso que aconteceu. Ali, naquele momento, houve um julgo desigual, né? E aí, o que acontece? Eu comecei a frequentar a casa da Cíntia. E eu fui no dia da reunião marcada. E quando eu cheguei lá, as mulheres estavam demorando a chegar e ela disse, olha, vamos orar. Nós ajoelhamos, oramos. E quando ela se levantou, ela disse que Deus tinha dado uma palavra para ela. Essa palavra está em João, no capítulo 4. E ela disse que essa palavra Deus tinha dado para ela, dizendo que eu era esta mulher, que eu era a mulher samaritana. E ela leu essa palavra, que eu vou ler agora com você. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, tinha dado a seus filhos. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os meus discípulos foram à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu, judeu, me pedes de beber, a mim que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse, se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu e disse, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, e eu não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorai o que não sabeis, e nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse, eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito.
Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Essa é a palavra da mulher samaritana que se encontra em João, no capítulo 4. Bem, a Cíntia leu essa palavra e disse que a mulher samaritana era eu, que eu estava ali indo pegar água e que eu iria levar água. Segundo ela, foi a palavra que Deus deu enquanto ela estava orando. E aí eu olhei para ela e falei assim, olha, eu gosto de deixar tudo muito claro. Eu não estou aqui porque quero água, quero Jesus. Eu estou muito bem, eu sou muito bem resolvida com essa questão da minha vida espiritual. Santa ignorância, né? Muito bem resolvida. E eu vim aqui por causa do meu marido. Meu marido é budista e eu gostaria muito de ter respaldo para dizer a ele que só há Deus, um Criador dos céus e da terra, só há um único Deus na face da terra a ser adorado. Embora eu nunca tivesse religião, não tivesse tido religião, eu sempre criei em Deus como o único autossuficiente, né? Como Criador de todas as coisas. Eu sempre orei só o Pai Nosso. E eu queria que o meu marido compreendesse que esse negócio de budismo não é por aí. Mas eu não tenho respaldo, eu não tenho nenhuma ensino espiritual, nada para falar isso para ele. Então eu estou querendo vir aqui porque eu quero ler a Bíblia, entender para ter esse respaldo. Então, assim, que eu fique muito bem claro isso, né? Eu não estou aqui porque quero me converter, nada disso. E aí ela riu, ela sorriu e olhou para mim e falou assim, não, tudo bem, não tem problema não. E aí eu virei para ela e falei assim, mas olha só, que negócio é esse de você dizer que Deus falou para você essa palavra? Aí ela, não, Angélica, eu estava orando e Deus me falou que você é a mulher samaritana. E ela começou a olhar para mim meio desconfiada. E eu falei, tem algum problema? Aí ela, Angélica, Deus é perfeito e a palavra dele é perfeita. Se ele disse que você é essa mulher, você é essa mulher. Só que tem algo que não está batendo. Aí o que não está batendo? A mulher samaritana não é casada e você é casada, né? E a palavra de Deus é perfeita. Então, ou a mulher samaritana tinha que ser casada, ou você tinha que não ser casada. E eu olhei aquilo e na hora eu me arrepiei e olhei para ela e falei: Deus está falando isso para você aí agora? Aí ela, agora, Deus me falou isso. E aí eu olhei para ela e falei assim: olha, Cíntia, eu vou te falar uma coisa. Eu já estou com meu marido, né, há uns 12 anos, devia ter uns 10, 12 anos que eu estava casada já com o Júlio, mas eu nunca me casei no papel. Ela deu um pulo de alegria, ela ficou eufórica. Eu falei, ai, ele não sabia, Deus é perfeito, a palavra dele é perfeita. E ela numa euforia. E aí eu virei para ela e falei assim, como é que é esse negócio de Deus falar? Né? Eu vi Deus revelando algo muito pessoal da minha vida diante dos meus olhos para ela ali. Ela não me conhecia, a primeira vez que eu estava indo na casa dela. Inclusive, deixa eu falar uma coisa para vocês. Da hora que eu cheguei à hora que eu fui embora, não chegou mulher nenhuma. A casa dela vivia assim com no mínimo 5, 6 mulheres sempre que tinha oração. Isso no mínimo, tá? Não chegou mulher nenhuma. Deus é assim, né? E ela entendeu o mistério, ela entendeu que ninguém ia aparecer, que o mistério era comigo, que o Deus estava reservando aquele momento ali para mim. E nem a pessoa que nós tínhamos amizade em comum apareceu. Bem, voltando ao assunto, e aí eu virei para ela e falei assim, como é que esse negócio de Deus falou? Ela falou, Angélica, Deus fala. Deus fala através da Bíblia, Deus fala através de profetas, Deus fala através de sonhos. Basta você estar atenta, você buscar ouvir a voz de Deus. Aí eu virei para ela e falei assim, olha, eu sempre tive, né, eu sempre me comuniquei com Deus. Né? Eu sempre orei o Pai Nosso, mas Deus nunca falou comigo. Eu sempre conheci até agora, até ver isso diante de mim, um Deus de comunicação, em que eu me comunicava com Ele. Mas eu tô vendo que existe um Deus de relacionamento. E eu vou te falar uma coisa, Cíntia, se esse Deus que eu estou vendo aqui diante de mim existe, se existe um Deus que fala, Ele vai falar comigo. Ah, vai falar comigo. Né? Aí ela, Angélica, ele fala. Eu falei, olha só, quais são os dias de oração aqui na sua casa? Ela me disse, e daquele dia em diante, eu nunca mais faltei a uma reunião de oração. Né? Aos pouquinhos o Senhor foi entrando, aos pouquinhos o Senhor foi me moldando, e quando eu vi, eu já estava entregue ao Senhor.
E aquilo que a Cíntia falou, né, que eu estava indo buscar água e iria levar água, se concretizou no meu ministério, né? Aqui na Mulher Samaritana, nos últimos versículos está escrito: Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Isso se concretizou na minha vida, né? Eu realmente me tornei essa mulher que bebeu da água, da fonte da vida, e foi levar. Hoje eu proclamo a palavra do Senhor, trazendo muitas almas para o reino dos céus, né? Para o reino de Deus. Então, realmente, a palavra do Senhor é fiel e verdadeira, e ela nunca volta vazia. E é algo muito tremendo que eu fui ali para buscar, a minha intenção era buscar conhecer a palavra para convencer o meu marido de que o budismo não era o caminho. E eu encontrei algo muito maior, algo muito, muito maior do que o que eu estava indo buscar, né? Eu conhecia um Deus de comunicação. E ali me foi revelado um Deus de relacionamento, um Deus que se comunica com você, né? Que há um relacionamento, é bilateral. E eu compreendi que mais do que convencer o meu marido, eu queria conhecer a Deus, né? E eu comecei essa busca de conhecimento de Deus, né? Lendo palavra, indo às reuniões de oração, e Deus começou a me encher, Deus começou a me usar no meu lar. O foco agora não era mais o meu marido, meu foco agora era conhecer a Deus. Eu estava no primeiro amor, né? E que ele nunca morreu até hoje, glória a Deus, e nem morrerá. Então, assim, eu comecei a buscar a Deus. E aos poucos, Deus foi fazendo, Deus foi operando na minha vida. E o que aconteceu com isso? O meu marido, toda semana, quando eu ia lá na reunião, tudo quanto era louvor, palavra, testemunhos que vinha, era justamente o que o Júlio me indagava no final de semana. Era justamente o assunto que de forma natural surgia no final de semana. E eu estava com tudo na ponta da língua para responder ao Júlio. Todas as indagações, as dúvidas, era tudo. Deus me preparava durante a semana e no final de semana eu estava apta a responder as indagações do Júlio. Então, assim, foi algo muito tremendo, porque ao mesmo tempo em que ele foi tendo respostas, a palavra foi sendo proclamada para ele, ele também foi vendo mudanças muito grandes na minha personalidade, caráter, valores. E isso, assim, chamou muita atenção, porque anos lendo livros, né, o tempo todo que ele passou no budismo, ele não conseguia mudar na personalidade dele, mudar coisas que ele queria mudar. E de repente ele viu uma mudança muito grande em mim em muito pouco tempo. E isso foi o que mais chamou a atenção. E aí a gente vai na palavra que está em 1 Pedro, né, que o Senhor fala que o marido seja ganho pela esposa sem palavras, pelo testemunho, né, pelo comportamento, pelo caminhar em Cristo. E foi isso que aconteceu. Aos pouquinhos o Júlio foi sendo alcançado, né, através da minha vida com Cristo, através de tudo aquilo que o Senhor estava fazendo na minha vida. E o que aconteceu? O Senhor, em vez de convencer o Júlio, né, de que o budismo não era o caminho, o Espírito Santo, né, que convence o homem da justiça do pecado, converteu o Júlio ao cristianismo, ao Senhor Jesus, né? E aí essa conversão se deu de uma forma muito tremenda, porque nós nos casamos. E essa conversão se deu no processo em que a gente estava esperando a papelada do casamento sair. E isso é um outro testemunho que eu vou dar com ele, porque é muito tremendo o testemunho do nosso casamento. E aí eu também vou dar o testemunho do Júlio, eu vou pedir para ele, né? Eu vou gravar um vídeo com ele contando o testemunho dele, da conversão dele, que também foi algo assim muito maravilhoso, muito sobrenatural de Deus. Enfim, através da minha vida, né, Júlio veio e toda a minha família veio e o meu lar foi restaurado. E aquele jugo desigual, aquele caminhar contrário, né, cessou. Nós hoje estamos olhando para o mesmo alvo. Tem um verso de Amaré que eu colecionava, né, Amaré quando eu era jovem, e que eu adoro, e eu nunca esqueci. E depois que eu me converti, eu vi a profundidade espiritual que tem nesse verso. Ele diz o seguinte: amar é não olhar um para o outro, mas na mesma direção. Quando você não olha um para o outro e olha na mesma direção, a paz, a harmonia, né? Vocês estão ligados com o mesmo propósito. Quando a gente para ficar olhando um para o outro, a gente começa a ver os defeitos, as imperfeições, a gente começa a exigir muito. Agora, quando a gente tem o mesmo objetivo, a gente dá as mãos em prol de atingir esse objetivo. E foi o que aconteceu. Cristo entrando no meu lar,
nós passamos a ter de novo o mesmo objetivo. E já não havia mais conflito na criação dos nossos filhos, né? Porque nós estávamos agora no mesmo alvo, com os mesmos valores, buscando as mesmas coisas. E era isso que a gente queria ensinar aos nossos filhos, né? Ao André e agora, né, posteriormente, a Letícia. Então, essa é a importância de Cristo na vida da gente. Ele restaurou o meu lar, que estava quase sendo destruído, porque quando nós viemos de Porto Alegre, né, essa questão do julgo desigual já estava assim bem difícil, não por causa da minha intolerância em si, porque não, eu embora me incomodasse, eu respeitei tranquilamente. Só que houve vários outros acontecimentos, né, que tirou a paz do nosso lar, desde que ele se tornou budista. Inclusive, numa dos cultos que eles tinham lá, ele levou as nossas alianças, nós estávamos para trocar as alianças, né? E aí o que aconteceu? Como a gente ia fazer aniversário de casamento, e tinha que ser alguma coisa que fosse de valor sentimental, não de valor monetário, mas de valor sentimental. E o Júlio não tinha assim nada muito de valor sentimental, a não ser as nossas alianças. E como a gente estava para trocar, ele levou. Eu falei, tá, pode pegar. E aí nós pegamos as alianças, ele levou para o templo e colocou num altar lá, que fica uma estatueta do Buda enorme, né? Uma estátua enorme sentada em cima daqueles utensílios, daquelas coisas que são de valores sentimentais. Hoje eu entendo que espiritualmente nós delegamos aquela entidade, né, a entrar no nosso lar. Nós demos a eles, nós oferecemos a eles justamente a nossa aliança, o nosso matrimônio. E depois que isso aconteceu, realmente, hoje eu entendo, na época eu não entendia, houve assim um problema seríssimo no nosso casamento, houve muita dificuldade, né? Ficou muito difícil e eu já estava determinada a me separar do Júlio. E quando nós viemos para o Rio, Cristo entrou no meu lar e ao invés de eu me separar, eu me casei, né? E após o casamento, né, depois de alguns anos, olha, o André estava com 5 anos, está com 19, não só me casei, como tive outra filha, a Letícia, e tudo debaixo da bênção do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é esse testemunho que eu quero deixar para vocês. Gente, eu não sei se vocês já deram like, tá? Já está na hora de dar o like. Ok? Compartilhe esse vídeo, se houver pessoas que precisam ouvir essa palavra, compartilha o que é bom, a palavra o Senhor fala, né? Vamos compartilhar aquilo que é bom. Então compartilha, se inscreve no canal, porque eu vou estar postando vídeos novos toda semana, né? Falando, contando das minhas experiências com o Senhor, trazendo uma palavra, enfim, testemunhos pertinentes, né? A palavra de Deus. Então, ativa o sino, se inscreve, compartilha, dá teu like, porque isso ajuda muito e não custa nada, ok? É isso, gente. Então, eu vou finalizar com uma oração, agradecendo ao Senhor, que esse testemunho possa falar mais ao seu coração e ao coração daqueles a quem você também encaminhar, compartilhar. Eu agradeço a atenção de vocês, agradeço por terem ficado comigo nesse momento e vamos agradecer ao Senhor. Deus querido e amado, te dou graças, meu Pai, pela oportunidade de proclamar a Tua palavra e de compartilhar aqui o testemunho, aquilo que o Senhor fez no meu lar, aquilo que o Senhor operou, restaurando, reescrevendo a história do meu lar, Senhor, nos abençoando. Aquilo que estava sendo destruído, o Senhor restaurou, Pai. Muito obrigada, eu te agradeço em nome de Jesus. E que essa palavra possa ajudar a muitos lares, as muitas pessoas que necessitam ouvir esse testemunho, Senhor. Em tudo te dou graças, colocando nossas vidas nas tuas mãos e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo, com o Irradiando Saúde de dentro para fora, com uma mensagem espiritual para o seu coração. Muito obrigada. Um grande beijo. A paz do Senhor.